Olá, programa Cidadania Consciente, mais uma vez com você. E hoje uma conversa inédita. O programa vai focar uma situação assim nova no cotidiano das pessoas. Nós vamos falar sobre economia. Conosco dois economistas, um bacharel em Direito, que é o professor José Luiz Alcântara, que ele é mestre em Desenvolvimento Econômico, atua aqui na universidade, no campus Aterrado, e dá aula de Direito Econômico. Economia política para o direito e economia do setor público e economia política para a administração pública. Você imagine estar qualificado para responder as nossas perguntas sobre economia, sobretudo de compreender esse fenômeno. Mas antes, professor, agradeço o seu aceite. Obrigado. Tudo bem com você? Tudo bom. Tá bom. E também para fazer um contraponto e a presença feminina, porque as mulheres têm um olhar para a economia diferenciado de nós homens, né? Então, estamos com a doutora em economia, Paloma Lavor Lopes, é uma especialista em ciência econômica e também professora na FASP aqui em Volta Redonda e na UGB. E ela leciona interessante matérias ligadas à psicologia e à administração. Os currículos dos dois é muito amplo, mas depois a gente passa. Mas eu gostaria de saudá-la, agradecer o convite. Muito obrigada pelo convite. Pois é, para começar, e eu vou começar pelo professor José, para que serve a economia? É uma boa pergunta. A economia, eu diria que do ponto de vista mais amplo e que às vezes as pessoas costumam não pensar muito, se refere às formas de produção da vida cotidiana, né? Para dizer no termo mais popular, a comer, morar e vestir. Tudo que diz respeito a comer, morar, vestir e às vezes ter um lazer, né? Que todo cidadão merece. Isso é economia no sentido mais amplo. E a gente tem a economia, né, no sentido das ciências econômicas, que a gente poderia dividir em dois ramos, né? Grosseiramente aqui, rapidamente falando. A economia dos negócios, né, que diz respeito aos interesses privados, e a economia do setor público, que aí a gente tem aí um elemento importante que a gente pode debater, que diz respeito às políticas econômicas e que de certa forma elas dão um rumo bastante importante aí para a economia do país, né? O Estado tem aí um papel fundamental na condução das políticas, né? Pois é, bem explicado. Agora eu gostaria de saber da professora Paloma, as mulheres têm um olhar assim diferenciado para a economia. Até um parênteses, quando a gente fala em economia, fala assim, fulano é econômico, parece que ele está querendo acumular. E como é que essa relação, que confusão é essa disso? A gente tem que tomar um cuidado, porque uma coisa é economia, outra coisa é ser econômico. Opa, isso. Tem economista que é gastador. Então, assim, isso não existe uma relação direta entre se você é economista, às vezes as pessoas brincam, né, que a pessoa é mão de vaca e tal. Não tem nada a ver, a pessoa pode ser gastadora sem problema algum. Mas o papel das mulheres, ainda principalmente nos últimos anos que elas têm se tornado chefe de família, quem conduz o lar financeiramente e até no dia a dia delas são as mulheres. Então, assim, elas têm um papel fundamental na economia. Se elas resolverem, por exemplo, fazer um boicote a um determinado supermercado, elas têm poder para isso. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, que a mulher, ela, durante muito tempo, ela foi deixada de lado, mas agora ela tem um posicionamento e ela está sabendo cada vez mais disso, pelo empoderamento feminino. Mas aí eu quero insistir nessa questão. Ainda há um certo preconceito da gente não compreender a economia, tanto que os jornais fica na última página, economia, a gente deixa para lá. Por que isso? Bom, primeiro porque não é interessante. Se a população entendesse o funcionamento da economia, ela saberia como agir e poderia mudar essa realidade. Então, e também é a culpa um pouco nossa, né? Porque a gente às vezes fala um economês que não é para ninguém entender. Então, assim, pode se explicar de várias formas a mesma situação, e a gente acaba usando terminologias e fazendo algumas
colocações que são difíceis para a população entender. Então, o ideal seria alguém para ficar traduzindo o economês e deixar, por exemplo, nos jornais, alguém que escrevesse sobre economia de uma forma mais dialética, de uma forma mais clara também. Então, você que nos assiste, vocês estão compreendendo que o esforço nosso aqui, dos professores, é tentar dar elementos de melhor compreensão da economia como uma ferramenta que ela serve para incluir as pessoas e não excluir. Pode ser assim, professor? A economia dá para incluir a todos dignamente ou ela serve só para... Deveria, né? Mas nem sempre acontece. Eu poderia, tomando um gancho aqui do que a Paloma disse, muitas vezes é até engraçado as pessoas quando descobrem que a gente é economista, né? Que a gente é formado em economia, falam, estou precisando economizar. Mas na verdade a gente passa um curso de economia todo aprendendo a como gastar, né? E não como economizar. A economia do setor público ela é voltada às políticas econômicas, por exemplo, que é um elemento bastante importante e eu acho que esse é o elemento que eu chamaria a atenção, que é necessário a gente se apropriar. Ele define muito poderosamente sobre as nossas vidas. Todos nós, em algum momento ou em vários momentos da nossa vida, estamos diretamente vinculados ao Estado e as políticas econômicas são muito importantes. Quando o governo toma uma decisão, por exemplo, de elevação da taxa de juros, isso reflete diretamente nos empregos, reflete diretamente nas nossas economias, nos investimentos que as pessoas possam ter. Então isso afeta diretamente a vida das pessoas e na medida em que o economês afugenta as pessoas pelos termos técnicos, isso acaba sendo um grande problema. Essa insistência sua ela era muito interessante quando a gente fala de economia ligada à questão da presença do Estado. Eu queria saber da professora Paloma, a gente percebe hoje que o setor público, o setor privado, eles estão bem casadinhos nessa linha, entrando muito forte dentro do Estado. Há pensadores econômicos que falam assim, não, deixa o Estado livre. Há outros que acham que o Estado tem que regular a economia. Como que você tem esse olhar para pegar um pouco o pensamento do professor aqui? Bom, na verdade, depende da linha econômica que aquela pessoa segue, né? Existem os mais liberais, existem os pós-keynesianos, assim. Mas para não entrar no economês, o que a gente tem o maior problema hoje em dia é que a intervenção do Estado ela tem um aspecto econômico e ela tem um aspecto político. Então a gente está chegando numa situação onde coisas que poderiam ser resolvidas facilmente, se fosse seguir um livro-texto de economia, você pega a introdução à economia. Estamos com inflação alta, como se combate a inflação? Aí tem lá a resposta no livro-texto. Por que não se faz? Então o grande problema, que eu acho que até complementa um pouco a fala do professor, é que a gente está numa situação onde o Estado ele está limitado, por alguns motivos, na verdade, políticos, a fazer o que tem que fazer para a população. Então você pega, por exemplo, você vê políticas contraditórias, que a gente sabe que no livro-texto lá, que é o ensino Introdução à Economia, a pessoa está numa situação assim, essa política anula a outra. Aí você vê o governo fazer exatamente isso. Aí você fala, se eu fizer... Aí, por exemplo, eu vou ter um aumento do IPI, e aí, ao mesmo tempo, eu estou tentando aquecer a economia. Como assim, sabe? Então a gente vê várias contradições. Percebe que a coisa é difícil. Mas eu queria puxar um pouco ainda essa conversa de dar lugar a direito. Quando você olha a cidade é um lugar de direito. E a gente percebe que a economia vai interferir nesses direitos. Então vamos pegar um gancho macro. Reforma na Previdência. Reforma trabalhista. Algum economista ele chegou a alertar o governo que esse caminho ele não é frutuoso para o cidadão? Bom, na verdade,
boa parte dos economistas vão concordar com a necessidade de se fazer essa reforma. Mas explico. Veja bem, eu gosto muito de, já que a gente falou agora de direito e economia, o direito ele é uma forma reguladora, né, da sociedade através das leis, da Constituição. Tem um autor no direito muito conhecido que ele fala que existem duas constituições, a Constituição de papel e a Constituição real, né, La Salle é o nome dele. A Constituição real, a Constituição de papel, ela pode por vezes não funcionar, não servir de nada, né? A gente tem aí as leis que pegam, as leis que não pegam, e a gente tem essa sim, a importante de fato, os fatores reais do poder, a Constituição real. Os fatores reais de poder, quando a gente fala disso, a gente está falando de quê? Quem domina econômica e politicamente a construção desse ideário econômico, político ou jurídico-político, digamos assim. E muitas vezes essas pessoas que dominam e que estão no poder, talvez seja de interesse para elas a realização de certas reformas, certas leis. Por exemplo, se a gente pegar a reforma trabalhista, a gente tem aqui hoje o presidente da CSN, o Steinbrück, ele é um dos principais lobistas em favor da reforma trabalhista. E uma das promessas, né, ou ideologias da reforma trabalhista seria que ela geraria mais emprego. Se a gente for fazer uma análise histórica disso, a gente vê que não existe nenhuma relação que garanta. O que vai acontecer é uma perda de direitos trabalhistas e que pode impactar no desemprego de muitos trabalhadores. Então, ou seja, a gente tem aí campos, né, dentro da sociedade que são conflitantes, e isso muitas vezes as pessoas que estão no poder usam, né, a lei, o direito, a economia em seu próprio favor. Eu gostaria de brevemente, nós vamos passar um próximo bloco, com poucas palavras para a professora, falar um pouco dessa relação privado e público. Casam os dois? Não casam. Não dá para casar, né? Não dá para casar, não tem como. Porque, na verdade, é o que o professor estava falando. Existe um conflito entre o interesse público e o interesse privado, mas, ao mesmo tempo, existe uma relação direta entre os dois. Então, assim, depende de quem está no poder. Quem estiver no poder acaba influenciando o público e o privado. Então, porque normalmente o detentor do capital é aquele que vai, digamos assim, comandar a nação. A conversa está esquentando. Nós vamos, no próximo bloco, dar um olhar panorâmico na nossa região sul-fluminense, o seu desenvolvimento, o IDH. Mas antes, nós fizemos um breve intervalo, lembrando que esse programa é oferecido pelo Sindicato dos Trabalhadores em Construção Civil, através de seu presidente, Sebastião Paulo. Daqui a pouco nós voltamos. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região deseja boas festas aos seus associados, familiares e parceiros. 2017 foi um ano de retrocessos de direitos. Por isso, 2018 exigirá muito mais participação e mobilização da nossa categoria. O seu sindicato jamais fugirá da luta e trabalhará para que os efeitos das mudanças nas leis trabalhistas não atinjam ainda mais os seus trabalhadores. Sindicalize-se e venha fazer parte dessa luta. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região. Sebastião Paulo, presidente, e sua diretoria. O programa Cidadania Consciente retorna uma conversa muito interessante sobre economia e os seus arranjos, essas relações com o mundo da política, e conversando com o professor José Luiz e a professora Paloma, ambos ligados à academia voltada às ciências econômicas. Professores, eu quero voltar-me à Paloma para a gente falar um pouco assim, porque nós estamos numa região que tem um marco de desenvolvimento, sobretudo num período, né? Depois da crise de 29, vem até os anos 80, chamada de década perdida, mas no meio disso a região se tornou um marco de desenvolvimento através da siderurgia, que foi a Companhia Siderúrgica Nacional. Nós estamos agora em 2017.
essa marca de desenvolvimento em cima da empresa CSN, que hoje você vê crescer setores de serviço com muita força e outros arranjos, ela perde isso? Com certeza perdeu. Nos últimos anos, assim, a gente divide o PIB no setor de serviços, indústria e a parte de agricultura. Vamos separar só assim, aqui, por exemplo. A gente teve um crescimento amplo da agricultura, principalmente puxado pela agricultura familiar. A gente tem locais aqui que são referências para produtos orgânicos hoje em dia. O setor de serviços, até por ocasiões de altas demissões que aconteceram na CSN alguns anos atrás, as pessoas pegaram isso e transformaram em novos negócios. Então, o setor de serviços, ele tem um crescimento muito maior do que o setor industrial. A gente está, assim, óbvio que não se resume só a CSN, mas ela é a grande responsável pelo PIB industrial de Volta Redonda, isso é fato. Tipo, o restante é muito pequenininho. E ela, na verdade, em algumas ocasiões, teve um decrescimento desse PIB e puxou um pouquinho a nossa economia para baixo por função da CSN ter tido algumas paradas, ter tido uma redução de produção, de venda, isso afetou a economia local. Professor, suas considerações, coloca o setor de construção civil, ele está nesse referencial? Sim, o setor de construção civil, salvo engano, ele está alocado no PIB de serviços, né? Que é um pouco estranho, porque se a gente pensar, é produção, né? Construção civil, se você for ver, você levanta um prédio, para mim seria muito mais alocado a partir da economia da produção, não um serviço. Mas hoje eu diria que o setor de construção civil, ele tem sido o grande impulsionador aí das políticas econômicas no âmbito governamental, é quem tem garantido ao governo alguma empregabilidade, né? O setor hoje talvez mais importante em termos de empregabilidade é o setor de construção civil, então ele é muito central do ponto de vista econômico. Tanto é que ele é considerado um termômetro, né? Se o setor de construção civil estiver subindo, a perspectiva de crescimento. Agora, para os governos da região, sobretudo as prefeituras, o governo tem um papel importante para provocar esse crescimento, ou o governo deixa o setor econômico lá, setor fabril, setor de construção civil, de serviço, andar com suas próprias pernas? É melhor assim, deixa para lá, ou eu posso provocar isso? Sem sombra de dúvida, o governo ele é fundamental. Por exemplo, se a gente pegar um teórico clássico, a Paloma chegou a citar no início, o Keynes, ele, por exemplo, ao dissertar sobre a sua teoria geral econômica, ele diz, por exemplo, que é preciso gerar empregos. O grande fenômeno da economia através do Estado, garantir equilíbrio gerando emprego. Como? Bom, ele diz, olha, os governos podem contratar gente, por exemplo, para enterrar a garrafa e depois você contrata outro para desenterrar, porque o importante é gerar emprego. Se a gente olhar retrospectivamente os últimos governos, a gente tem aí o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que teve aí um impacto de 3, 4% do PIB, que são as construções de grandes monumentos, hidrelétricas, rodovias e coisa e tal. E a gente tem o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que através da construção civil, de um programa habitacional, lógico, com toda uma característica mercantilizada, que não é um programa habitacional como aqueles antigos, mas ele tem um impacto enorme, né, na garantia de empregos. Então, é política pública de governo a geração de emprego. Certamente. Falou? Com certeza, mas tem uma coisa também que a gente tem que tomar um certo cuidado, e aí, assim, digamos assim, eu sou um pouquinho mais liberal, eu até concordo da importância do governo, mas a gente tem que também tentar, de alguma forma, regulá-lo. Eu acho que esse é o maior problema da atualidade. Não é que o governo não saiba o que tem que fazer, mas como ele não necessariamente ele está atingindo os objetivos de uma forma concreta e tudo por desvios políticos, né? Então, assim, a gente... Agora, o que eu acredito é que o governo ele tem uma função de distribuição de renda.
que deveria ser abordada, sim. Existem, a política de rendas, ela foi feita durante muitos anos de uma forma tentando acertar, mas ao longo do período ela foi errando. Então, assim, existe a necessidade da política de renda, mas que ela fosse implantada e que ela fosse feita de uma forma mais clara e objetiva para atingir a população que efetivamente precisa. Porque a gente vê, assim, alguns desvios até local mesmo, tipo, pessoas que têm o bolsa e não deveriam ter. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem que ter, sim, mas tem que ser regulado, controlado. Tem um controle. Mas quando a gente fala em economia, a gente acaba falando do grande, né? Falamos lá da construção civil, do setor fabril. E esse fenômeno da economia doméstica, que inclusive a Paloma se referiu, né? De cooperativas, isso tem força para ser uma alavanca para mexer no sistema econômico? É aquela coisa, é um trabalho de formiguinha. Tipo assim, se você conseguisse unir, tentar, por exemplo, reunir de uma forma mais clara e objetiva todos os produtores locais de Volta Redonda e que eles pudessem barganhar no mercado, que eles tivessem, por exemplo, se unissem e o caminhão fosse unificado. Vou dar um exemplo básico, tipo, todo mundo produz e o caminhão de entrega vai ser rateado entre todos. Um esquema de uma cooperativa ou de uma associação. Eles ganhariam poder de mercado para negociar preço. Porque aí vem o cara que produz de forma gigante, que consegue cobrar bem mais barato e a gente fica sujeito a essas coisas. Mas, na verdade, eu acho que o grande problema é que as pessoas têm que entender que se elas conseguirem agir de forma local, elas contribuem sim. Tipo, pequenos movimentos como boicotes que aconteceram, a gente sabe que tem efeito. Então, assim, pode ser um efeito pequeno? Pode. Mas se todo mundo fizesse, é aquela coisa assim, aumentou a taxa de juros, isso é bom ou isso é ruim para mim? O dólar caiu, o dólar subiu, isso é bom ou isso é ruim para mim? A partir do momento que você sabe como agir, em tese, se todo mundo fizer o serviço de formiguinha, digamos que somos maiores do que o Estado e a gente consegue mudar essa realidade. Hoje, o cidadão, qual o melhor caminho para ele ter um pouco de mais estabilidade se ele tem algum negócio? Há uma recomendação no campo jurídico do Ministério Público Federal para que a empresa CSN, isso é público, se ela quiser vir aqui responder, né, a tribuna aqui está livre, ela deve informar aos seus acionistas, a toda a comunidade financeira, que ela está com um problema no passivo ambiental. Aí a pergunta que eu quero para vocês é, como economista, essa obrigação de informar o mercado financeiro que há uma dívida, há um débito, sobretudo na questão ambiental, interfere na economia da empresa a ponto de fechar? Eu diria que não a ponto de fechar, mas interfere sobretudo nas ações. Existem duas formas de se entender a saúde e o funcionamento da empresa. Um é o patrimônio físico e o patrimônio econômico da empresa. O outro, ele é medido através das oscilações e apontamentos e as perspectivas colocadas pelo mercado. Então, por exemplo, uma notícia nova como essa, que impacta diretamente nos investidores, né, de um suposto problema ambiental, possivelmente isso teve uma resposta imediata do mercado financeiro, talvez rebaixando o valor das ações da CSN. Isso não afeta a saúde patrimonial física dela no longo prazo, mas no curto prazo ela perdeu valor econômico para os acionistas que investem. Isso pode ser um problema para ela. Bom, na verdade, assim, economicamente é um problema. Então, assim, vamos falar a verdade. Assim. O grande problema é que a CSN, durante algum tempo, ela teve um processo de valorização de ações que a gente sabe que até foi um resultado especulativo e tudo, que é movimento normal do mercado. E assim, a gente sabe, quem acompanha o setor de siderurgia sabe o que está acontecendo em relação ao volume de venda. Então, assim, a CSN está passando pelo problema da situação mesmo de produção dela, não está sendo a mesma que ela tinha antes, e agora mais uma bomba.
Então isso afetou, as ações despecaram, a gente teve... Mas o grande problema agora é que a gente tem que pensar assim, e agora o que fazer? Então, assim, se você é um pequeno acionista da CSN, que recebeu quando foi, optou por isso, quando foi demitido, ou então tem ações da CSN, não mexa agora. Porque, assim, agora está um emaranhado muito grande, não é o momento de especular, é o momento da gente ver como que ela vai se posicionar. Mas não é aquela coisa assim, o mercado financeiro não é esse bicho de 7 cabeças também, né? É muito fácil compreender. O pessoal fala assim, é bom comprar na alta e vender na baixa. Mas se você acompanhar um único mercado, por exemplo, você fala assim, vou olhar o mercado de comunicação. Você acompanhar aquilo, você começa a ver tendências, então você consegue ganhar dinheiro. Não é uma coisa tão difícil assim. Então, em suma, que a empresa resolva a sua pendência jurídica lá, ambiental, para que a vida de todos seja equânime, ou pelo menos de boa parte. Bem, nós estamos aqui caminhando para o encerramento e eu vou pedir aos dois para dar uma palavra para você que está nos ouvindo. Acho que na média é muito difícil falar para as pessoas que elas têm que economizar com um salário tão baixo, né? Hoje a inflação não tá alta, então não está tão alta, mas é difícil, a gente está vivendo um momento complicado, as pessoas estão, muita gente desempregada, então não acho simples, né, se falar otimista, né, de uma forma otimista sobre isso, mas o que eu deixaria como mensagem fundamental é que as pessoas busquem os seus direitos, tentem se apropriar do que está sendo posto e colocado, né, pelo governo, não comprar debates prontos. Por exemplo, a gente vê aí várias coisas que afetam diretamente o direito da vida das pessoas e do conjunto dos trabalhadores em geral, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, são colocados como algo bom, necessário e fatalista, quando na verdade, se a gente com um pouquinho mais de apropriação e estudo, a gente percebe que na verdade os interesses que estão voltados aí não são o dessas pessoas que a gente está aqui colocando, e sim o daqueles que estão no poder. Mas que beleza, professora! E agora? Bom, eu vou deixar agora, né, depois do professor falar, vou tentar falar para o pessoal que está em casa. Primeira coisa, tentar organizar o orçamento de uma forma assim, bem básica. Faz uma listinha de quanto você ganha, faz uma listinha do quanto você gasta. E assim, pequenos gastos você consegue cortar. É difícil economizar? Mas eu brinco sempre assim, economia é que nem dieta. Ou você faz ela de uma forma radical, ou você não vai cortar. Não adianta você cortar, não vou pôr menos crédito no celular. Não, tem que doer na carne. Então assim, eu vou cortar a TV a cabo, eu vou cortar alguma coisa assim. Então, é aquele momento que as pessoas têm que ver qual é a real situação. Aí eu estou endividado, então eu preciso sair dessa. Aí é aquela coisa, você tem que dar o primeiro passo. E se você não tomar para si mesmo a sua realidade, você não vai resolver isso. Então você precisa tomar um choque. Dá uma olhadinha lá, quanto você ganha, quanto você gasta. E outra coisa, pacto familiar. Tipo, todo mundo tem que entrar. Não adianta só você estar economizando e aí você resolver dar um presente caríssimo no Natal pro seu filho. É aquela coisa, senta, conversa, criança entende, desde que você explique direitinho. Pois é, interessante que os dois, né, num pacto, eles mandam um recado pra gente, para você que está nos assistindo, nessa dimensão do coletivo. Olha, você como cidadão coletivo, preste atenção no que estão oferecendo, esses pacotes, que a gente chama, na verdade, são pacotes de maldade, e num campo mais doméstico, que a gente faça um pacto com a família, com os diferentes arranjos familiares, para buscar um caminho onde todos, né, harmonizem a sua vida. Agora, de olho nesse governo. Programa Cidadania Consciente, que agradecer os dois ilustres convidados e já cumprimentá-los, né, nessa semana que antecede o Natal. E esse programa, como sabem, é oferecido pelo Sindicato dos Trabalhadores em Construção Civil. Até a próxima quarta-feira. Um abraço.